Opa! Você que tá vendo esse vídeo, você é crazy igual a gente aqui na Data Crazy? Escreve aí no comentário desse vídeo se você é crazy. Porque só os crazies fazem loucuras. Só crazy. Aqui é todo mundo crazy por resultado. E galera, eu quero mostrar uma parada insana que tem deixado meus cabelos arrepiados, que é essa Crazy AI do CRM Data Crazy. André, o que é a Crazy AI do CRM Data Crazy? É a nossa inteligência artificial focada em fazer as pessoas venderem mais, os atendimentos serem mais inteligentes, aumentar a LTV, a trazer mais inteligência para o processo comercial. Isso é a Crazy AI integrada já ao CRM Data Crazy, esse CRM que tem revolucionado o mercado brasileiro. E se você não conhece, meu nome é Andreone Ribeiro e sou o founder e CEO dessa crazyzada toda aqui que vocês estão vendo. Vamos lá, Andreone, o que é isso na tela? Olha, eu tenho que te confessar uma parada. Eu estou aqui gravando esse vídeo umas 5 vezes já, porque eu mesmo errei no começo. E o porquê eu errei? Porque o sistema, gente, ele é lógica e você tem que conferir as suas lógicas. Uma vez as lógicas aplicadas da forma correta, meu amigo, a Crazy, o Data Crazy, até ré em foguete é capaz de dar. Fechou? Deixa eu ficar pequeno aqui. Eu quero te explicar o que é essa loucurinha aqui que eu fiz. Bom, isso aqui poderia ser mais simples, mas eu quebrei em vários estágios e etapas. Por quê? Porque eu quero te mostrar o poder do Data Crazy, tá? Nesse começo aqui, esse começo poderia ser de qualquer forma, mas eu coloquei como uma mensagem iniciada, tá? Ou melhor, uma mensagem recebida, e eu apliquei uma condição com uma tag ateste eu. Por quê? Porque o CRM que eu estou usando para fazer esse teste é o CRM do CRM Data Crazy. Então a galera de vendas está atendendo, o cliente passando por ele, onboard, aqui a gente é tudo automatizado. E se eu não aplicar a tag e a teste eu, aí ele vai aplicar essa regra de A em tudo que está acontecendo aqui. E eu não quero, porque eu não quero gerar essa confusão. Então eu só vou identificar que nessa condição tem a tag, aí eu sigo. Se não tiver, eu não sigo, tá? Aqui tem apenas uma demorinha para ele entender ali essa parada, e aí assim o Data Crazy AI vai ficar maluco. Ó, eu vou explicar o que eu fiz aqui, tá? O que acontece aqui, meu povo? Eu criei como se fosse uma escola, né? Uma escola, e nessa escola eu tenho 3 matérias: inglês, português e geografia brasileira, aonde as pessoas podem conversar com cada um desses tutores. Imagina que eu vou ter um professor de inglês, um professor de português e um professor de geografia brasileira específica, como se fosse uma IA para cada matéria. E aí eu criei uma espécie de concierge, ou seja, de atendente. E aí esse atendente ele vai ter a habilidade para falar com aquela pessoa referente à escola, preços, matérias e etc e tal. Só que o que eu preciso entender? Eu preciso entender sempre, ó, eu vou isolar esse caso de sentimento aqui, que eu já volto nele, mas eu preciso entender a intenção da conversa. Porque uma vez que eu entendi a intenção da conversa, eu consigo, né, com essa inteligência artificial, com esse bloquinho, eu consigo drivar ou mandar ou dirigir para outros setores da empresa. Então, assim, a partir do momento que naquela conversa, pode ser até áudio, se o lead te mandar áudio, a gente vai entender aqui pela transcrição. Poderia dar um prompt para ele, mas vou deixar assim bem simples. Lembra, tudo que eu estou criando aqui é bem simples. Por quê? Porque eu quero que de fato você aprenda um pouco mais as lógicas e as possibilidades que dá para ser feito aqui dentro, tá? E aí, transcreve áudio e tem essa intenção. Quando essa IA, a Crazy AI, identificar que a intenção é genérica, é tirar dúvida, é alguma coisa assim, o assistente que vai ser colocado nesse processo, então é IA falando com IA, a IA vai chamar o assistente da escola. E aí o assistente da escola ele tem um prompt. Poderia ter eu refinado esse prompt, deixado mais bonito, colocado trava, um monte de coisa, mas o objetivo aqui é te mostrar. E aí depois esse prompt ele vai devolver ali no WhatsApp, ele recebe a mensagem no WhatsApp, ele faz todo o estudo, devolve no WhatsApp,
a conversa que ele trouxe, tá? E como que eu faço isso? Eu vou explicar um passo a passo depois de como é feita essas regrinhas, tá? Eu vou só explicando a lógica. Beleza, se essa IA aqui entender que a intenção da conversa é falar com o professor e o cara foi incisivo, quero falar com o professor de português, matemática ou geografia brasileira, lembra que poderia ser exemplos melhores, mas eu deixei assim. E aí o que vai acontecer? Ele vai mandar para essa IA ela vai extrair os parâmetros de conversa que veio na mensagem dessa IA. Os parâmetros de conversa é que, assim, se o lead mandar o áudio e lá no áudio ele falar professor de português, ou se o cara estiver conversando com o concierge e no meio da conversa ele dá a entender que é um professor de português, essa IA simplesmente ela vai extrair esses parâmetros, os parâmetros da matéria. E a nossa matéria aqui é português, matemática ou geografia brasileira. E aí o que acontece? Aí eu vou aplicar aqui uma condição. O que é essa condição? A partir do momento que eu extrair exatamente aquele padrão, aquela nuance, extrair aquele parâmetro daquela conversa, essa condição ela vai entender se é algo para português, se é algo para matemática ou se é algo para geografia. Então, a condição ela valida. Ó, na matéria tem português? Se sim, ela vai passar para uma IA, para uma IA específica de português, que eu criei um prompt e é como se fosse realmente um professor de português. Ah, não, eu entendi que naquela extração de parâmetro, a matéria é o valor igual à matemática. Ah, então eu vou passar para o assistente de matemática. E aí, se eu entender que a condição do parâmetro é geografia brasileira, eu passo para o assistente de geografia brasileira. E se eu não entender nada desses extratores de parâmetro, tipo assim, o cara mandou, quero fazer aula de russo. Ele entendeu a matéria russo, mas nas condições não existe russo, aí ele devolve para o assistente da Crazy AI, né? Que esse assistente da Crazy AI, ele vai simplesmente criar um lead, criar um negócio lá na pipe da escola, do atendimento humano, e aí ele manda mensagem para o cara, tá? E aí aqui, o que eu fiz aqui também? Aqui em cima eu criei uma outra IA que é como se fosse uma IA que ficasse mapeando toda a conversa, sabe? Um espião ali, para entender se aquela conversa está no sentimento ok ou se o cara está insatisfeito. E se o cara tiver aqui insatisfeito, tá? Claro, eu coloquei um exemplo, poderia ter sido mais pragmático, colocar algo melhor, mas eu coloquei, se o cara estiver bravo, querer reclamação, reembolso, etc., ela automaticamente ela anula todo o processo das outras IAs, manda uma mensagem para o lead pedindo desculpa e envia, falando que o atendente vai ligar. E aí o que ele faz? Ele transfere para um atendente humano, daí o cara que estiver usando a Data Crazy vai receber lá no CRM dele esse atendimento. Ele cria um negócio, uma etapa chamada Bravo. Poderia ser qualquer outro nome, mas não precisaria nem ter etapa, mas eu criei para a gente ver essa parada se concretizar. Ele desativa a automação, tá? Por que ele desativa essa automação? Porque se imagina, aí o cara começa a falar lá com o atendente humano, aí vem uma automação e manda uma mensagem, aí fica pior ainda. Então ele desativa a automação. Você não pode esquecer depois, né, de reativar essa automação. Eu poderia colocar aqui, ó, depois colocar aqui um prazo, etc e tal, e se o atendimento for finalizado, aí eu ativo a automação. Mas eu não fiz, só deixei básico, então dá para fazer 1000 coisas no CRM Data Crazy. E aí, ó, no detalhe aqui, gente, vou beber uma água. Rapaz, eu fico. Não sei se você tá vendo, eu fico de cabelo em pé, porque, cara, se você aí do outro lado é crazy das automações, está estudando, você vai entender o poder disso. Porque essa parada aqui, meu amigo, dá para você fazer muita coisa. Você pode buscar informação em sistema externo, trazer informação, mandar para o lead, escolher, mandar para o lead uma conversa baseada naquela informação. Você pode brincar aqui dentro. Então é a Crazy AI revolucionando o atendimento. Exatamente fazendo o quê? Que o atendente tenha mais performance no seu atendimento, que vendas possa se preocupar com a vendas, que eu poderia pôr IA aqui para criar lead, recepcionar lead, enfim, várias coisas. E aí eu vou te explicar um pouquinho mais um detalhe. Ó. Mensagem recebida, verifica que você tem um código, meu código específico, caso, né, não quer testar e quer deixar aberto geral, aí não precisa disso.
uma espera aqui só para... É importante ter essas esperas para o sistema em si meio que raciocinar, vamos dizer assim. E aí eu já coloquei essa IA aqui já no começo, tá? Com sentimento neutro ou insatisfeito. Insatisfeito, já joguei aqui para baixo a mensagem, chamei o atendente como eu expliquei. A IA vai transcrever áudio. Intenção da conversa, ela tem duas, concierge ou o professor. E aqui eu escrevi manualmente, né? Ó, informe mais detalhes quando essa informação deve ocorrer, etc e tal. Assistente, né? Aqui concierge, ele devolve aqui a mensagem com o último resultado da IA. Onde você pega isso? Você pega basicamente aqui, entrada campus de IA, último resultado da IA. Isso aqui, o último resultado da IA, é o último resultado que a IA, que o nosso sistema, que a nossa LLM vai mandar para essa thread, para essa comunicação, e aí ele devolve para o lead, tá? A mesma coisa, essa aqui ela faz extrator de parâmetro. Eu chamei esses parâmetros de matéria, tá? Então, português, inglês e geografia seriam a matéria. E aí, cara, eu vim aqui, né? O parâmetro tem nome de matéria e eu expliquei matéria que o aluno quer falar. Ok, nada demais. Apliquei os filtros. Filtros. Qual parâmetro será usado na condicional? A matéria. Então, onde que está esse parâmetro? Opa, deixa eu ver se dá para ficar menor. Não dá? Jogar aqui, aonde que está esse parâmetro? Esse parâmetro está em entradas de dado, matéria, então é basicamente o parâmetro da matéria. Fechou? E aí aqui nessas condições, cara, quando a matéria como parâmetro, quando ele mandar a extração de dados, né? Português, ele vai mandar para o assistente em português. Quando for matemática, para o assistente de matemática. E quando for em inglês, não, geografia, para o assistente de geografia, cada um tem o prompt bonitinho. André, por que você não fez um único prompt? Poderia nesse caso, porque ele é simples, mas imagina você na tua empresa trabalhando com múltiplos produtos ou múltiplos atendimento a nichos diferentes, precisa ter uma competência específica para aquele nicho. Então você vai criar uma competência para cada assistente. Isso te ajuda a não alucinar, a diminuir a porcentagem de alucinação, te ajuda a economizar token e, claro, deixa a conversa mais eficiente. E o mais legal é que essa conversa aqui, ela é como se todas as IAs estivessem trabalhando junto, olhando aquela conversa. Então, imagina que o cara tá aqui, pá, tá fazendo aula e ele ficou bravo. Cara, ele ficou bravo, esse parâmetro, ela já entendeu que ele tá bravo, ele já manda ali pro atendente humano. Ah, eu tô falando com o concierge, aí eu já peço para falar com o professor de português. Ele já entende, já extrai e manda o professor em português. Ah, eu tô com o português, agora quero falar com o professor de inglês. Ele já entende e já manda o professor de inglês. Aí eu te pergunto, é crazy? Fala para mim. Fala para mim. Escreve aí no comentário se você já usa Data Crazy ou se não usa. E se não usa, aproveita para usar Data Crazy, porque Crazy vai transformar as suas vendas. Crazy vai transformar a maneira que você enxerga CRM. CRM não precisa ser chato. Isso aqui, por isso que eu falo, Data Crazy não é só um CRM. Ele é uma máquina, uma engineer invisível com uma série de competências porreta para fazer o quê? Para atender o seu cliente da melhor forma e fazer com que seu vendedor só se preocupe em vender. E o processo, a inteligência por trás do processo, entender quem gastou mais, quem gastou menos, frequência de compra, todas essas coisas o Data Crazy cuida disso e ainda manda conversa política, conversa automaticamente, agenda mensagem, para essas coisas você não ter que ficar lembrando. Então é isso que é crazy, é fazer a venda no talo, é performar, é zap pipocando, é o agito e deixa que a bagunça a gente cuida, organiza, te dá dados e ainda a inteligência interage no meio do processo falando com quem? Com seus clientes. É crazy, não tem jeito. Vamos dominar o mundo, fechou? Então vamos fazer um bate-papo com essa IA. Eu vou mandar um oi e eu só quero ir para o concierge. Depois eu mando um oi, eu quero ir para um professor qualquer aqui, tá? E aí depois eu dou um oi lá e falo que eu estou bastante bravo e ele vai me mandar para algum lugar. Bora testar. Mas antes de testar, deixa eu só salvar aqui e ver se o meu lead ele está em algum lugar aqui. Bom, pelo jeito não tá, né? Mas aqui, ó, tá aqui. Deixa eu ver se ele tá, ó, tá certinho que tá os textos da automação antiga, mas a gente vai começar uma parada nova, tá bom? E aí, galera, aí, meu amigo, é nós na fita. É a gente dominando o processo. Ó, vamos lá?
aqui é o CRM, né, o número do WhatsApp do CRM, e eu vou mandar uma mensagem do meu particular para ele. Olá, tudo bem? Como vai aí na escola? Não, um cara educado e tal. E aí, cara, aqui, ó, vamos lá. Aqui dá para acompanhar a conversa, ó. A Crazy AI já respondeu, tá? Lembra, não fiz tuning ali, não ajustei o prompt. Então a IA respondeu: obrigado por perguntar. Aqui na escola estamos funcionando normalmente com nossas tutorias online disponíveis 24 horas por dia, oferecendo geografia brasileira, espanhol e o valor de R$ 100 por hora. Você está procurando por alguma dessas matérias ou precisa de ajuda em algo específico? As aulas são aqui mesmo no WhatsApp. Claro que a minha IA aqui ela pode alucinar se eu perguntar um monte de coisa nada a ver e eu for jogando isso. Por quê? Porque eu não fiz tratamento de prompt, eu simplesmente joguei um prompt. Ó, sim, as aulas são realizadas aqui mesmo no WhatsApp, ou seja, você pode ter acesso às nossas tutorias e etc, 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 etc. Então, a primeira parte aqui que a gente queria testar, cadê? Que é aqui, ó, funcionou. Então, ela entendeu, o concierge mandou para cá. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos mandar um áudio. Ó, vou chamar aqui. Deixa eu voltar aqui e ligar a câmera. Ó, vou mandar um áudio para ela. Quer ver? Cadê o CRM? Cadê o telefone aqui? Ela respondeu, né? Tempo real, diretamente por WhatsApp. É rápido e prático. Você pode escolher entre tirar dúvidas da área ou agendar uma hora. Poxa, que bacana esse modelo de aula. Muito obrigado aí por me avisar. E eu vou pensar aqui, mais tarde eu chamo, tá bom? Um abraço. Ó, mandei um áudio, ela vai entender o áudio, tá? Porque ela vai transcrever para ela mesma. E aí, aonde eu vou ver isso? Eu vou ver aqui, ó. Ó, tá vendo que ela já transcreveu? Poxa, ó, que bacana esse modelo de aula. Foi o que eu mandei. Muito obrigado aí por me avisar e eu vou pensar aqui, mais tarde eu chamo, tá bom? Um abraço. Aí ele respondeu, de nada, foi um prazer ajudar. Você pode me chamar quando quiser, estou aqui para te ajudar, não há pressa. Um abraço também, tenha um ótimo dia, espero que você se junte a nós em breve. Fechou? Fechou. Eu vou só clicar em finalizar aqui o atendimento. Finalizei o atendimento. Primeira parte, ok. Agora vamos fazer diferente. Vamos chamar um professor? Vamos lá. Fechou. Vamos chamar o professor de geografia. De geografia. Cadê o professor? Cadê aqui? A condição geografia brasileira. Fechou? Essa é a parada. Vamos lá. Olá, tudo bem? Continuar no mesmo aqui, porque aí vai ficar bem mais prático. E aí o que vai acontecer? Ela vai responder aqui, ó. Né? Tá aqui. Começamos de novo a conversa. Olá, tudo bem? Sou assistente da escola. Beleza, eu vou agora. Olha aqui para mim. Olha aqui, crazy. Ó, eu vou mandar um áudio e falar que eu quero falar com um professor de geografia. Oi, tudo bom? É o Andreone aqui. É possível falar com um professor de geografia brasileira? Quero falar com um professor de geografia brasileira, hein? Mandei aqui para ela, né? Aqui, ó, ela tá ouvindo lá, provavelmente ela vai transcrever e aí ela vai extrair o parâmetro desse áudio, quer ver, ó, professor de geografia brasileira. E aí, o que acontece? André, tudo bem, é possível falar com o professor de geografia brasileira. Na verdade, você está falando com ele. Eu sou o professor de geografia brasileira. Como posso te ajudar? Tem alguma dúvida específica? Tem sim, eu tenho duas dúvidas. A capital do Brasil sempre foi Brasília ou foi em algum momento outro estado? A Crazy AI está respondendo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou emendar aqui, galera, várias coisas para você entender. Ó,
Olá, Adriana, a capital do Brasil não sempre foi Brasília. Do Brasil não sempre foi Brasília. Antes de Brasília, a capital do Brasil foi Rio de Janeiro. Beleza. Aí eu vou mandar uma mensagem e falar: ah, legal, posso falar com o professor de português? Ah, show. Ah, posso falar com o professor de português? Ó, mandei aqui, hein? Posso falar com o professor de português? Ela vai entender, aí ela vai buscar o parâmetro, ó. E aí, claro, Andreone, posso ajudar com o professor com o português também. Na verdade, eu sou o professor de português. Como posso te ajudar você hoje? Você tem alguma dúvida específica? E aí, galera, eu posso mandar uma dúvida, sei lá, uma dúvida em português. Qual a palavra brasileira com mais sílabas? Nem sei, galera. Eu tô chutando, chutando. E aí, vamos lá. Qual a palavra brasileira com mais sílaba? Provavelmente ela vai me receber aqui, responder aqui. Ó, uma pergunta interessante. A palavra brasileira com mais sílabas é anticonstitucionalmente, que tem 9 sílabas. É uma palavra um pouco complicada, mas é usada. Fechou, galera. Então, o que, que aconteceu? A gente está aqui, ó, no nosso teste. Aonde que a gente está? Em português, né? Aqui, não, aqui. Não, lá em cima. Então, a gente está aqui. E aí, como que eu confirmo? Se eu pegar aqui, ó, e clicar em sucesso, entrada de dado, ele vai ver, ó, que o Andreone entrou nesse bloco e está aqui. E aí ele faz todo o caminho que o Andreone passou para chegar até ali, tá vendo? Ó, o Andreone está aqui, entrou, agora voltou para cá e recebeu essa mensagem. Fechou? Galera, eu quero falar com o professor de russo. Não tem, vamos ver o que ela vai fazer? Vou mandar um áudio aqui, ó. Vou voltar aqui no Data Crazy. Vou pôr lá na nossa conversa, aqui, e vou abrir a câmera para você me ver e vou pedir para... Quero um professor de mandarim. Muito bom. Na real, agora eu quero falar com um professor de mandarim. É possível ter um professor de mandarim aí? Mandei o áudio, recebeu o áudio aqui na IA, tá vendo? Na IA, no Data Crazy, ó, aqui bonitinho, aqui embaixo. E aí ela vai fazer a leitura, né, a transcrição, extrair o parâmetro, vai ver que não tem professor de mandarim e me mandaria para o concierge de novo, tá bom? Essa é para ser a regra. Espero que dê certo, né? Vamos lá, meus caros amigos, e me responda, minha filha. Tan, 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 tan. IA. Calma aí. Deixa eu ver o negócio. Vamos lá no fluxo. Ah, eu acho que eu não especifiquei o prompt. Eu tinha que melhorar esse prompt aqui embaixo. Que eu não melhorei. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou falar assim, professor de... Ah, olha lá, ela estava entendendo, na real. Então vamos lá, deu certo aqui, ó. Ela respondeu assim, ó, peço desculpa, Leonardo, mas infelizmente não tenho um professor de mandarim disponível aqui. Nossa escola online oferece tutoriais português, matemática e espanhol. E um professor de mandarim, se você estiver interessado em aprender mandarim, posso sugerir algumas opções de curso. O recurso online pode te ajudar. Beleza, galera. Ela cumpriu todos os requisitos que a gente queria. Então, ela veio aqui, ela uma hora foi concierge, outra foi português. Eu só não fiz de matemática, não sei nem o que perguntar. Ô, brasileiro, né? Mas enfim, aí eu pedi uma coisa que não estava aqui, ela falou que não tem, ótimo. Aí, galera, vamos fazer o seguinte, vamos ficar muito bravo, bravo, bravão. E eu vou falar que eu tô bravo, que eu vou ir no Reclame Aqui, que não é possível uma escola não ter um professor de mandarim. Qual que é a parada? Ela tem que rapidamente entender o sentimento, pedir desculpa e falar que alguém vai me ligar. Aí ela vai transferir para um atendente humano, vai criar um negócio na etapa cliente bravo, vai desativar a automação para não ter risco, e aí ela vai finalizar esse chat atual, tá? Vamos ver. Vou mandar um áudio para ficar mais difícil, né? A vida dela tá muito fácil.
Fechou? Volta aqui. Vamos lá, vamos mandar um áudio aqui, ó, do meu telefone, vocês estão vendo aí. Olha, seguinte, eu fiquei muito triste em saber que vocês não têm mandarim. Na real, estou muito bravo. Eu vou lá no Reclame Aqui, porque não é possível uma escola não ter um professor de mandarim. Ó, é um desaforo, viu? Olha, eu não gostei, vou falar mal para todo mundo, enfim. Exagerei, né, gente? Exagerei. Vou tomar aqui minha água e hidrate-se, tá bom? Para você ter uma vida melhor, beba água. Eu não sou, né, nutricionista, mas é bom. Transcreveu aqui, né, tadinho? Peço desculpa, André, se não atendemos as suas expectativas. Entendo que você esteja esperando, mas gostaria de explicar que nossa escola... Ó, beleza. Nossa escola, estamos aqui para ajudar. Queremos que você se sinta satisfeito, mesmo que não possamos... Ó, ela ainda não fez a parada lá, tá? Ela quis resolver a situação, ó. Ela ainda não colocou aqui, então eu vou lá e vou falar que eu tô bravo. Ok? Ok. Mas eu estou puto com vocês. Tá? E aí o que ela tentou resolver a situação? Porque eu tinha que ter melhorado os prompts lá embaixo, tá? Mas beleza, eu tinha que falar, olha, agora ela entendeu. E o que ela fez? Ela colocou aqui, ó, desculpe pelo desconforto, nosso atendente vai te ligar. O que aconteceu? Ela finalizou o atendimento e colocou o Andreone ela removeu, né? Finalizou e removeu o Andreone e colocou o Andreone lá para cuidar do lead, ó. Quer ver, ó? Aqui o lead tá aqui, ó. Tá aqui. Ela colocou aqui o cliente bravo, tá? E aí, galera, eu poderia fazer muitas coisas. Ao finalizar o atendimento, né, eu gravei até um vídeo sobre isso na IA aqui, que ao finalizar o atendimento, eu poderia colocar um resumo de todo aquele atendimento na conversa. Mas o Andreone lá, na hora que receber isso, ele vai poder entrar aqui. O porquê ele removeu o meu atendente, tá? Porque basicamente eu sou a pessoa mesmo, eu aqui que estou atendendo, então ela removeu em vez de colocar. Ó. O atendente foi adicionado, finalizou e aí removeu. Beleza, e desculpa pelo desconforto. E aí, daqui para frente, o cara que for atribuído a isso pode assumir. Né? Ele pode ver o histórico da conversa aqui e pode assumir a conversa, ligando, falando com o lead, e aí evitando problemas graves, gente. O porquê isso aqui é muito importante. Às vezes é importante você ter só essa IA no teu atendimento. Por quê? Muitas vezes, muitos funcionários, atendentes, cara, eles tentam esconder o jogo. E não que isso seja ruim, porque às vezes falta inteligência emocional na liderança para pegar aquilo e treinar aquele cara. E aí ele esconde, aí o cara vai lá no Reclame Aqui, aí é ruim. Então é melhor entender, colocar uma IA para entender. Ela vai avisar, ela pode avisar o superior, ela pode avisar o atendente atual que vai receber aquela conversa. Enfim, para quê? Para amenizar aquele impacto negativo e travar aquele cara de fazer um Reclame Aqui, de falar mal da tua empresa. Então, aqui, galera, tá entregue para vocês esse vídeo muito maneirão, aonde eu mostrei o poder da IA no Data Crazy. É bem simples, é só um caso de uso. Poderia ser uma IA para um e-commerce, tirando dúvidas de produtos específicos, uma IA de treinamento e cada IA tirando dúvidas de produto específico, entendendo os sentimentos de conversa, transferindo para o humano. Gente, dá para fazer tanta coisa, porque Crazy AI é muito AI crazy mesmo. E é o seguinte, e se você quer entrar para Data Crazy, gente, procure o CRM Data Crazy, manda uma mensagem no nosso Instagram, chame, faz uma demonstração, faz um teste, a plataforma tem 48 horas de teste, resolva seus problemas e converta mais, venda mais, e é esse o recado que eu deixo para vocês. Isso aqui, gente, é o poder da inteligência artificial trabalhando com múltiplas camadas de inteligência artificial. Vamos melhorar com o tempo? Com certeza, a Data Crazy está revolucionando o mercado e todo mês tem inovação. Daqui a pouco a gente vai ter bases de conhecimento com bancos de dados vetoriais, lendo essas bases e respondendo com aquele conhecimento gigantesco da tua empresa. E às vezes vai eliminar uma série de coisas que eu não vou deixar aqui para não ficar para não ficar o quê? Para não dar chabu de briga esse vídeo,
Mas é isso, Data Crazy revolucionando o mercado brasileiro de CRM. Nós não somos CRM, somos Data Crazy. Escreve aí se você é crazy. Valeu e fiquem com Deus, né? Eu acho que eu acabei bonitinho, expliquei tudo aqui. Cliente bravo, assistente, português, matemática e tal, 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 tal. E é isso, galera, e tem um monte de função legal. Fechou? Valeu, fiquem com Deus!